Questão número 1, que fala sobre lei anticorrupção. Foi um dos temas que nós vimos. É uma lei até também que é muito forte para agora, tá? Eu não lembro de ter visto nas questões de saíram no ano passado sobre isso, mas não sei se caiu em algum momento em outro concurso, mas é um tema também mais que está sendo mais explorado agora, acredito, tá? Enfim, é um tópico agora importante para vocês reverem também. Então, a lei anticorrupção, primeira opção diz o seguinte, questão número 1. A lei anticorrupção trata da responsabilização administrativa e civil às pessoas jurídicas quando da prática de crimes contra a administração pública, eximindo os dirigentes e administradores que não respondem pessoalmente por crimes ligados à pessoa jurídica. Eximir, né, é livrar, né, pessoal? E ainda complementa, de repente, às vezes tem uma palavrinha que a gente passar despercebido pela nossa palavrinha mais complexa do termo utilizado, mas assim, ainda reforça que está errado quando diz assim, não respondem pessoalmente por crimes ligados à pessoa jurídica. Lembrem-se que durante a aula de lei anticorrupção, a pessoa é responsabilizada, vai para o CPF também por crime de corrupção. Quem tenta, ou quem pratica crimes de corrupção contra a administração pública, responde, inclusive, no CPF, não é só a pessoa jurídica. Os dirigentes também vão responder. Nós tivemos exemplos aí bem claros aí no passado recente aí, né, de grandes empresas, executivos de grandes empresas que foram até presos, né? Você deve lembrar disso. Então a legislação ela é aplicada também para os dirigentes, para as pessoas que são responsáveis pelas empresas, que respondem pessoalmente. Então a número 1 está errada porque diz que não respondem, tá? Número 2, acordo de leniência consiste em prometer, oferecer ou dar vantagem a agente público, ou financiar, custear e patrocinar atos ilícitos, ou ainda obter vantagens em licitações de contratos, mediante fraude, perturbação, concorrência desleal ou manipulação do equilíbrio financeiro dos contratos. Pessoal, essa questão número 2, ela fala o quê? Que tipo de... Qual a definição aqui? Que definição é essa? De quê? É de acordo de leniência? E aí, quem me ajuda? Não é, né? Não é acordo de leniência. Acordo de leniência é um acordo de cooperação para solucionar o crime, para penalizar as pessoas, para cooperar com as fases do crime, né? As fases de apuração e de responsabilização dos crimes praticados de corrupção. Isso é acordo de leniência. Aqui essa definição se refere ao ato de corrupção, não ao acordo de leniência. Então vamos conhecer. Quem conhece os significados não erra esse tipo de questão, né? Então, o número 2 está errada. Não é a definição de acordo de leniência. A número 3, a pena prevista às pessoas jurídicas para o crime de corrupção é de 1 a 4 anos de suspensão e multa pecuniária não superior a 20 milhões. Não é isso. Não é isso, pessoal. A gente tem que lembrar que esse crime aí que tem uma multa, ele misturou aqui o crime em relação a lavagem de dinheiro, né, que é multa não superior a 20 milhões, com crime do LGPD, né, por a penalidade do LGPD. Então, assim, essa terceira opção está errada. Não é essa a penalidade para a pessoa jurídica por crime de corrupção, tá? Vamos ver agora a quarta, que aí fala sobre as penalidades. Vamos ver se a quarta está correta. Dentre as penalidades aplicáveis às PJ de acordo com a lei anticorrupção estão multa de 0,1 a 20% do faturamento. Corrupção ele vai linkar com faturamento. Lembrem-se disso, memorizem isso, né? Vejam as penalidades quando for revisar. Então, assim, multa de 0,1 a 20% do faturamento. Aí tem aquele intervalo de 6 mil a 60 milhões, né? Um intervalo bem gigante, né? Bem grande. Mas, assim, isso depende do porte da empresa, caso abordem valor. Mas a gente sabe que essa multa ela pode ser diária, né? O intervalo pode ser aplicada multa diária, né? Caso essa questão do intervalo é quando não se pode identificar por faturamento, tá, pessoal? Só reforçando como está aqui na questão. Além da publicação da decisão condenatória em meio de comunicação de grande circulação e a fixação de edital sobre decisão condenatória no próprio estabelecimento e onde este exerça suas atividades. A intenção aqui é que o público saiba que aquela empresa praticou crime contra a administração pública. E está certo. Essa é a penalidade de acordo com a lei anticorrupção. Então, temos como correta aí só a alternativa número 4, né? Só a 4. 1, 2 e 3 estão erradas. Então, estão fora. Vamos ver aqui. Alternativa 4, exatamente a 4.
Ela é que está correta, beleza? Vamos aqui partir para a segunda questão. A segunda questão, ela fala também sobre, deixa eu ver, lei anticorrupção também, tá, pessoal? Lei anticorrupção. E aí a questão número 2 diz, acordo de leniência, a primeira opção diz, acordo de leniência é o acordo celebrado entre a SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o infrator pessoa física ou jurídica acusado que admita sua participação, colabore plenamente nas investigações, comparecendo a todas as audiências requeridas, apresente provas inéditas, auxilie na identificação de outros envolvidos no processo e forneça informações e documentos que acelerem a apuração do ilícito. Bom, pessoal, exatamente isso é o acordo de leniência. Percebem aqui que, pelo que se descreve, é a total cooperação para que o crime seja... para que a penalização do crime seja efetivada, seja efetiva, a penalidade aplicada seja efetiva, o acordo de leniência busca isso, busca que quem foi indiciado, quem participe, além de assumir a responsabilidade, que auxilie as autoridades a descobrirem quem participou conjuntamente e deem provas inéditas, provas novas, tragam provas novas, né? Não podem faltar as audiências, que são importantíssimas para poder definir aí para poder acelerar o processo de investigação, enfim. Então, pessoal, essa definição da acordo de leniência está correta. Número 1, ok. Número 2, o decreto 8420 regulamenta a lei anticorrupção, determina que a responsabilização deve ocorrer através do PAR, Processo Administrativo de Responsabilização, que será formado por 2 ou mais servidores para apuração do ato ilícito. Até aí tranquilo, né? Não é isso? Nós vimos sobre isso durante a aula. Existe uma apuração para poder iniciar essa investigação, iniciar o processo de apuração para depois caminhar para as autoridades, né? Então, isso, o decreto ele regulamenta esse passo a passo, tá? Então, o prazo não pode passar de 60 dias, ok? Esses servidores que vão se unir, para se juntar, para poder investigar, para poder levantar provas, né? Identificar se houve realmente o crime. Eles devem fazer esse processo, esse par, né? Eles devem fazer e não pode passar o prazo de 60 dias, tá? E aí, além disso, a intimação PJ acusada pode ser por meio eletrônico, né? Via postal, pelos correios, ou, se não for possível identificar, pode ser publicada no Diário Oficial da União, né, pessoal? A questão aqui é comunicar à pessoa jurídica, ela tem que ter ciência de que existe uma apuração de crime de corrupção, certo? Então, essa apuração, ela tomar ciência, ela tem que ser notificada. A notificação, o e-mail já funciona, tá? O eletrônico, mas podem ser de outras formas, ou até pela publicação no Diário Oficial, que é uma forma de publicar essa intimação para a pessoa jurídica. A terceira opção, o programa de integridade consiste nos mecanismos e procedimentos internos adotados pelas pessoas jurídicas para combate à corrupção através da criação de canais de denúncia de irregularidades, da aplicação efetiva dos códigos de ética e de conduta. Isso é o que é previsto no programa de integridade, né? Lembram que as empresas elas utilizam-se do programa de integridade para evitar que dentro da sua esfera, dentro da sua administração, não haja corrupção. Então, esse é o sentido do programa de integridade. As empresas adotam para que não haja, nem pela alta administração, nem pelo corpo funcional, pelos funcionários, parceiros, enfim. Ela adota o programa de integridade para que não aconteça crimes de corrupção, que ela possa ser responsabilizada, que aí é muito grave, né? E além do risco de imagem, tudo aquilo que a gente viu de penalidades em relação ao crime de corrupção. Enfim, então o terceiro também está correto. E o quarto, as empresas listadas no CENEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, ou SEIS, pode ser um ou outro, tá? Que tem o mesmo sentido. CENEP, se falar na prova CENEP ou SEIS, fiquem atentos que é CENEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, e SEIS com C, né? Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, tá? Quando falar sobre essas duas listas, né, negativação, digamos assim, ela significa que as empresas estão suspensas temporariamente de participação em licitação. Olha aí, mas aqui fala o seguinte, vamos lá, questão 4 fala, ficam suspensas temporariamente de participação em licitação, embora ainda possam efetuar contrato de prestação de serviços com a administração pública. Elas podem? Não. Atenção, essas casquinhas de bananas, começa tudo certinho, no final coloca uma coisa totalmente fora. Lembrem-se, quem é a empresa punida
ela fica impedida temporariamente, ou até pode ter um agravante de ficar suspensa, perder o direito de atuar, né? Ter revogado o direito de atuar, mas ela fica suspensa e sem poder fazer contrato e prestar serviço, sem poder contratar com a administração pública. Tá? Não é só não participar da licitação, ela não pode contratar nada com a administração pública. Ok? Então, a quarta está errada. 1, 2 e 3 estão corretas. Ok? Seria a letra D na prova. Beleza? Questão 3. Em relação à política de segurança cibernética, outro tema aí que é um tema, eu diria que é mais recente também. Por quê? 2015 já tínhamos, sim, preocupação com isso, mas hoje cada vez mais, né? Cada vez mais essa preocupação com questão com o mundo mais digital. Naturalmente, a segurança tem que aumentar, porque bancos digitais, né? Armazenamento na nuvem, enfim. É preciso ter muito mais cuidado hoje para proteger a informação. E aí, a questão 3 diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta. A incorreta é, vamos ver aqui, a primeira opção diz, deve ser compatível com a natureza das operações. Deixa eu só clicar aqui para não ficar cortando. Espera aí. Isso, respostas corretas, concluído. Agora, está completinha cada questão, cada letra. Letra A, deve ser compatível com a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços e processos da instituição financeira. Aí está correto, né, pessoal? Lembra do risco que a gente sempre falou, quando eu preciso ter controle, cuidado e política de segurança. Quando eu falei política de segurança, a gente precisa lembrar que se trata de, assim, o nível de comprometimento tem que ser de acordo com o volume que eu tenho de operações, com a natureza das operações, né? Com a complexidade dos produtos, sim, porque se existe uma complexidade maior, eu preciso proteger bem aquilo ali, saber como proteger, como é que eu vou proteger essa informação, né? Como é que eu vou cuidar disso, para que não haja problemas de invasão, né? Que se existe, por exemplo, uma operação que seja de maior volume financeiro, eu preciso ter mais cuidado ali, eu preciso incrementar a política de segurança ali, da operação, tá? Maior volume financeiro, por exemplo. Que aí envolve um risco maior financeiro para a instituição, enfim. Então, essa está correta. Segunda opção diz, deve ser compatível com o porte, o perfil e o modelo de negócio. Sim, só reforça. É o que nós falamos aqui. Segunda opção está correta, não é a que queremos a incorreta. Terceira opção, deve ser compatível com a acessibilidade dos dados e das informações sobre responsabilidade da instituição. Também, né, pessoal? Lembra dos dados sensíveis, né? Tanto os dados sensíveis como também dados de sigilo bancário. Quando ele fala sensibilidade aqui, não é só em relação à questão da LGPD. Aqui subtende-se também que sigilo bancário está por trás aqui. São dados muito Pedro sensíveis. Henrique. Oi? Então, assim, pessoal, alguém quer falar alguma dúvida? Vamos lá. Então assim, dados sensíveis se remete também à questão do sigilo bancário, tá? Então, isso é importantíssimo. E aí elas assumem total responsabilidade em caso de... desculpe. A empresa, no caso o banco, ele precisa ter cuidado com isso na política de segurança cibernética e das informações sobre responsabilidade da instituição. Tudo que for informação, o banco tem que ser responsável. Ele é responsável por isso. Até quando contrata um parceiro, quem é responsável é quem tem que receber do titular a informação. Então, tem muita ligação dessa questão da política de segurança cibernética com o tema LGPD, né? Porque eles têm interseção entre si em vários pontos também, né? E aí, a terceira opção está correta. Vamos ver aqui a quarta opção, a letra D. Deve ser compatível com o sistema dos parceiros que assumem total responsabilidade em caso de falha no vazamento de dados sensíveis. Bom, a total responsabilidade não. Eles podem até ser penalizados, receber um processo também, mas a responsabilidade é de quem, pessoal? De quem é a responsabilidade? É do banco. O banco, se ele contrata um parceiro que faz alguma coisa errada, o que não utiliza de cuidados de informação de dados sensíveis, o parceiro precisa ter informação e ele não cuida disso, o banco é penalizado. Por quê? Quem passou a informação para o parceiro foi o banco. Então, percebem essa linha de coerência? A coerência é isso. O banco ele é responsável. O parceiro que causou o problema, né, que não teve cuidado com a segurança cibernética,
ele pode ser penalizado, sim, até pelo banco mesmo que contratou ele, mas o usuário, o cliente que compartilhou os dados, que confiou os recursos à instituição, esse cliente, ele confiou no banco, e aí não importa se ele contrata parceiro A, B ou C, a responsabilidade é da instituição, principalmente. Beleza? Então, pessoal, a letra D está incorreta e é a que queremos. Só para confirmar, vamos ver aqui a última opção, a letra E. Deve ser compatível com os objetivos de segurança e melhoria contínua, que são pressupostos da alta administração. Beleza, é isso aí. Eu tenho uma política de segurança cibernética que precisa buscar melhoria contínua. Lembre-se daquela história que nós contamos na aula, que às vezes os hackers procuram estar um passo à frente, e é preciso que o banco procure buscar uma melhoria contínua para não ser pego de surpresa, sempre se adaptando às novas tentativas de golpe, às novas investidas dos criminosos contra a segurança cibernética. Tá? Então, a última está correta, que nós queremos a letra D, marcada. Parabéns a quem acertou. Beleza? Vamos ver aqui agora a questão número 4. São 6 questões agora dessa, depois mais 6 questões em relação ao último tópico. Questão 4. Sobre a política de segurança cibernética. Assinale a alternativa correta. Agora ele quer a correta, não é mais a incorreta. Primeira opção. As diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes, inclusive, vou clicar mais uma vez para não ficar cortado. Ok. Beleza. Foi. E aí, olha só. As diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes, inclusive das empresas prestadoras de serviços, para que haja incremento de controles específicos, e garantia da segurança de dados sensíveis é de responsabilidade do Bacen. Vamos lá. Vou repetir porque eu falei bem rápido aqui, tá? As diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes, inclusive das empresas prestadoras de serviços, para que haja incremento de controles específicos e garantia de segurança de dados sensíveis, é de responsabilidade do Bacen. Não, espera aí. Quem é o operador aí? É a instituição financeira. O Bacen tem que fiscalizar, tem que regulamentar, tem que punir, né? Quando existem problemas com a instituição, né? Ouvidoria Banco Central, por exemplo. Ela existe para isso. Mas quem tem que cuidar da informação, quem tem que preparar relatório, inclusive, de cenário, é a instituição. Ela tem que cuidar do que é dela. Da informação que ela recebe, ela tem que cuidar. Tem que ter ela precisa ter uma área que cuide dessa informação para ela, que gere, que verifique. Lembram que a questão do risco é compatível com o porte e o modelo de negócios de cada instituição? Então, se é de acordo com o modelo de negócios, quem vai cuidar do Bacen? Não. A própria instituição tem que ter mecanismos de controle, de elaboração de cenários, de incidentes, de riscos próprios. Tá? Então, está incorreto, porque fala aqui que é responsabilidade do Bacen, não é. Segunda opção diz, as diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes, inclusive das empresas prestadoras de serviços, para que haja incremento de controle específico e garantia de segurança de dados sensíveis, é de responsabilidade da instituição financeira. Bom, beleza, então isso foi isso que acabamos de falar. Letra B está correta, é a que queremos, beleza? Só para por desencargo, vamos checar, para vocês revisarem bem aí esse conteúdo novamente. Vamos checar as outras opções. Procedimentos de controle que abranjam autenticação, criptografia, detecção de intrusão e realização de testes periódicos é de responsabilidade do parceiro. Pessoal, quando falar de responsabilidade do parceiro, lembre-se que quem tem que ter controle, quem é responsável é a instituição financeira, é o banco. Tá? O banco precisa ser, ele é o responsável, ele pode corresponsabilizar o parceiro, mas ele é que é o responsável. Atenção para isso. A quarta opção diz, o comprometimento com a melhoria contínua cabe ao comitê de funcionários e prestadores de serviços da instituição. Não. Quem cuida da melhoria contínua, essa atribuição de cuidar da melhoria contínua é da alta administração, tá? Eles são responsáveis por buscar a melhoria contínua. Os empregados têm que ser capacitados, lembram? São capacitados, os parceiros são capacitados e têm que cumprir as diretrizes, tá? Então está errada a quarta opção, que seria a letra D, está errada também. A última opção, que seria a letra E na prova, a política de segurança cibernética deve ser divulgada aos funcionários da instituição financeira em linguagem clara, acessível de acordo com a função exercida por cada funcionário. Beleza, tá aí, né? Vamos ver aqui. Não cabe à instituição a divulgação dos riscos cibernéticos ao público, para que não haja exposição nem risco de imagem. Olha aí, cuidado. Esse é um casquinho de banana.
né? O que é que quer dizer aqui? Não, se divulgar o público dos riscos que acontecem, né, de alguém invadir a conta, de alguém pegar alguma informação do cliente, ao público, se for divulgado isso, vai comprometer a instituição, ela vai ter risco de imagem, porque o público vai ficar pensando, não, eu não vou deixar meu dinheiro aqui, eu não vou confiar aqui, porque pode acontecer isso. Não é por aí, pessoal. Transparência. Transparência é o quê? Linguagem clara, sim. A primeira parte dessa proposição, ela está correta. Quando ela fala que é preciso passar a divulgar aos funcionários, né, em linguagem clara, acessível, de acordo com a função exercida, sim. Para o público também. Para o público, existe a linguagem clara sobre os cuidados que tem que ter para utilizar os seus dados nos meios digitais do banco, não compartilhar senha, né? Todo passo a passo é preciso dar alertando sobre os riscos que tem e não tem, né? O banco tem um papel também de falar para o público, para seus clientes, seus usuários, que existem riscos aí fora, que o banco pode não ser responsabilizado. Por quê? A senha, por exemplo, eu gosto de falar muito da senha. A senha é uma informação pessoal, intransferível, um dado pessoal intransferível. Então, o banco não pode ser responsabilizado se alguém passa assim para alguém, para outra pessoa, e a outra pessoa faz mau uso, né? Aí não tinha como o banco detectar que houve a fraude. O banco é responsável pela segurança em casos em que não houve a facilitação pelo usuário de que fosse acessada a conta, né? Ou que esses dados fossem compartilhados. Então, cabe também ao público responsabilidade, deveres em relação a cuidar dos seus dados, e o banco precisa passar isso de forma clara, quais são os alertas principais, e até para o próprio banco gera mais segurança para ele tem menos problemas com esse público, né? Então, faz parte das diretrizes. Então, essa parte final está errada na última opção aqui, por isso que ela está errada. Ela não é a opção que nós queremos a correta, que é a letra B desse caso. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo até agora? Questão 5, lista 8, questão 5. Número 1 diz: a responsabilidade de eventual incidente cibernético é do usuário ou cliente, que deverá acionar judicialmente a instituição financeira, se for o caso. Vamos lá. Incidente cibernético é quando existe um problema de fraude, de alguém conseguiu ultrapassar as barreiras do banco e coletou dados ou fez alguma transação, algo que trouxe prejuízo ao público, ao cliente, por exemplo, tá? E aí, nesse caso, não é ele o responsável. Se houve incidente cibernético, eu não estou falando aqui de... Veja só, entendam bem, leiam direitinho as questões, leiam o que pede, para vocês poderem ter uma dedução clara também, porque muita coisa é intuitiva do que a gente viu. Quem acompanhou as aulas, quem viu as aulas gravadas, percebe que essa coerência das coisas, né, dos temas. Então, por exemplo, se existe um incidente cibernético, a instituição é responsável. Ela não é responsável, então ela tem que arcar com prejuízo. Ela precisa cuidar disso para que não aconteça e para promover a melhoria contínua. Mas o cliente, o usuário, não pode ser penalizado por uma falha da instituição, tá? E aí, pelo contrário, ele tem que ser ressarcido, né? E aí, nesse caso, fica claro perceber que não é para o cliente. O cliente não vai assim, olha, aconteceram de invadirem minha conta, transferiram um valor de X e eu vou ter que acionar o banco judicialmente para receber de volta. Aí perde a segurança, perde a credibilidade do sistema financeiro. Então, o procedimento que é normativo, inclusive, que é administrativo, é uma contestação de saque. Então, o banco vai lá, contestando saque, havendo contestação de saque, o banco vai entendendo, verificando que houve realmente a falha de segurança, ele vai ressarcir o usuário, o cliente. Ok? Então, a 1 está incorreta. Vamos ver a 2. A responsabilidade de eventual incidente cibernético é da instituição financeira, que deve apurar o incidente e, dada a relevância do mesmo, deverá preparar um plano de respostas em conformidade com sua política de segurança cibernética. Isso aí todo sentido, né, pessoal? Lembra do plano? O plano de ação é quando você verifica o incidente, né? Se for um incidente muito relevante, principalmente, esse plano tem que ser feito para se evitar que aconteça com outros, né? E tem que ser rápido para poder evitar problemas maiores, prejuízos maiores, porque é prejuízo financeiro. Imagina, quando se existe uma falha de segurança, quando existe uma falha de segurança e que existem fraudes, né? Que o banco precisa ressarcir os usuários. Então, isso é muito prejuízo financeiro grande. Então, por isso que o banco precisa ter um plano de ação. E aqui, essa segunda opção, ela desmente o que está na número 1. Ela fala que
é responsabilidade da instituição financeira. Perfeita. Número 2 está correta. Número 3, uma das premissas do plano de ação é a prevenção, ou seja, definir os procedimentos e controles para reduzir a vulnerabilidade. Sim, prevenção, plano de ação para evitar que aconteça de novo, para evitar que aconteça um risco percebido, também. Então, está certa, terceira opção. Quarta opção, a instituição financeira deve ter uma área responsável pelo registro de controle dos efeitos de incidentes relevantes. Sim. Relevante, pessoal, uma área tem que cuidar, tem que ter uma área responsável para poder registrar, controlar, né, cuidar, porque prejuízo, imagina, acidentes relevantes significa, vocês já podem subentender aqui, altos prejuízos quando acontece. Então, existe uma área que vai cuidar para que não aconteçam e vai cuidar para prevenir esse tipo de evento. Tá? Então, 2, 3 e 4 estão corretas. A alternativa que quer qual é? É a quarta opção aqui, que seria a letra D, na prova. Beleza? 2, 3 e 4. Fechando a lista 8, falando sobre armazenamento na nuvem, pessoal. Tema bem legal também. O que fala aqui? Questão número 6. Número 6. Sobre contratação de serviços de armazenamento na nuvem, assinar a alternativa incorreta. A incorreta. A primeira opção diz a instituição que contrata a empresa terceirizada para serviços de armazenamento de dados. A instituição, vamos lá. A instituição que contrata a empresa terceirizada para serviços de armazenamento de dados é responsável, né? E quem responde pela confiabilidade, integridade, disponibilidade e segurança dos dados. Por isso, deve adotar procedimentos de segurança, controle e verificação sistemática quando da contratação dessas empresas. Faz todo sentido, né? A gente está falando sobre segurança cibernética. Então, lembrando que a instituição é responsável, então ela precisa ter esse cuidado, inclusive na contratação das empresas. Checar se a empresa atende a todos os pré-requisitos de segurança, né? Como é que a empresa vai responder a um incidente, a uma tentativa de incidente, como é que é a questão da criptografia, né, para a empresa, né? A empresa contratada também para armazenar na nuvem, dados na nuvem. Então, a credibilidade, né? A confiabilidade da empresa. Então, isso é responsabilidade de quem? Da instituição que contrata o serviço, ela tem que checar isso, tá? E aí, está correto, não é a que a gente quer a incorreta. Segunda opção, na contratação de empresas terceirizadas, a instituição financeira deverá levar em consideração a governança corporativa e a gestão da contratada. Isso sim, ela precisa checar isso antes, proporcionais à relevância do serviço, ok? Governança do parceiro. Eu contratei esse parceiro porque ele tem uma governança que me protege, que protege os dados, que eu confio. Então, eu posso contratá-lo, tá? A segunda opção está correta, não nos atende. Terceira opção, a instituição deve observar o faturamento para a seleção da terceirizada e deverá manter um backup de todos os dados disponíveis, utilizando o armazenamento na nuvem como critério complementar, uma vez que na seleção de empresas terceirizadas a capacidade da disponibilidade de recuperação de dados da contratada é pouco relevante. Bom, essa aí está incorreta, né? Primeiro, não se fala sobre analisar faturamento da contratada. Isso talvez assim nem seja necessário. Tem que se analisar aqueles critérios que nós falamos aqui. Aqui colocaram informação que não soma para uma análise. Se a empresa é uma boa empresa terceirizada, ela deve ter um bom faturamento. Mas não é o faturamento um critério, né? Então já percebe-se aí. Lembram da confiabilidade, integridade, se a empresa tem uma boa governança, a capacidade de gestão da empresa, enfim. É isso que se analisa quando você vai contratar uma empresa para armazenamento de dados na nuvem, tá? Então, essa tem informação desnecessária que não tem a ver com o tema que é faturamento. E segundo, ele fala aqui o quê? Que a empresa tem que fazer um backup porque armazenamento na nuvem é um critério complementar. Pessoal, se a empresa faz um backup por fora, pode fazer, mas a nuvem foi criada justamente para poder evitar que a pessoa fique guardando no hardware, né? Em discos rígidos, né? Em HD, informação, mesmo em backup, né? A nuvem foi criada para ter esse nível de confiança. Se a empresa quer ter algo complementar, acho que se complementar hoje seria ter um backup, né? A foco hoje é que você tenha a confiança necessária para armazenar na nuvem. Esse é o foco desse tipo de contrato. E também outra coisa errada na mesma proposição, quando fala que na seleção, né, a capacidade de disponibilidade de recuperação de dados da contratada é pouco relevante. Não. Como é que é lógico que se você tem dados na nuvem, existe um problema de sistema, sei lá, um blackout, um problema qualquer, um problema de
de invasão de dados mesmo, que não seja culpa de ninguém, das instituições, mas que tem que ser resolvido, né? Aí, qual é a capacidade de recuperar os dados da contratada? Isso é um critério muito relevante, é um dos critérios que são relevantes para a seleção da contratada. Se ela não tiver capacidade de recuperação de dados na nuvem, por alguma falha, fica muito frágil, né? Porque imagina correr o risco de perder toda aquela informação que se compartilhou lá na nuvem, e aí a instituição deixou lá guardada, vai precisar acessar e não tem mais acesso. Prejuízo gigante. Então, isso tem que ser analisada a capacidade de recuperação dos dados, sim. Então, uma errada em 3 pontos aqui, essa questão. Vamos ver as outras, só para confirmar. A quarta opção diz: a instituição financeira deverá verificar a capacidade de segregação de dados e a qualidade do controle de acesso aos dados da contratada. Sim, né, pessoal? Segregar os dados, separar os dados, né? Não misturar cliente A com cliente B, né? A qualidade de controle de acesso, claro. Quem vai acessar esses dados? Qual o nível da empresa que pode acessar? Como é que se acessa esses dados? Com senha? De que forma? Como é que eu posso promover segurança para que ninguém mais acesse? Enfim, certíssimo. E a última opção diz: a instituição financeira deverá verificar a integridade do prestador de serviço e sua capacidade de assegurar o cumprimento da legislação. Isso fica claro, né? Se o prestador de serviço tem histórico que não é íntegro, de problemas no passado, inclusive de integridade, é muito sério, né? Se ele fez alguma coisa errada no passado com clientes, com outras empresas, isso vai ser um critério fortíssimo para não participar, não contratar aquele parceiro, né? Aquela empresa contratada do armazenamento em nuvem. Então, é lógico, e esse parceiro tem que cumprir a obrigação legal dele. Beleza, pessoal? Então, corrigimos aqui a lista 8. Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Todo mundo vendo aqui, todo mundo vendo. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, sobre essa lista 8? Não? Eu vou partir logo para a lista 9. Todo mundo está vendo essa tela da lista 9, não tá? Se alguém puder me confirmar, eu agradeço. Estou vendo sim. Lista 9. Vamos logo corrigi-la. Umas 6 questões para a gente dar um intervalo em seguida e corrigir, por fim, a lista da Sérgio Gran Rio. Vamos lá. Questão número 1 da lista 9. Ela também tem várias proposições aqui, falando sobre código de ética. Danilo? A primeira opção diz: o código de ética é o instrumento que representa a visão, valores, princípios e propósitos da instituição, cujo compromisso é extensivo à alta administração, gerentes, funcionários, clientes, usuários, fornecedores e parceiros. Perfeito, né? É a definição do que é o código de ética. Primeira opção, certíssima. Vamos usá-la. Segunda opção: presentes de clientes, funcionários e gerentes, independentemente do valor, e desde que não sejam em dinheiro, não apresentam violação do código de ética. E aí, o que é que vocês acham? Se alguém chegar lá com um carro, der um carro para o gerente, não é violação do código de ética. Estou dando um exemplo bem absurdo aqui, né? Alguém chega com uma joia lá de R$2.000 para uma gerente, enfim, isso aí, não sei, a pessoa receber isso não é violar o código de ética? É sim, pessoal. É sim. É preciso ter, lembro daquela situação, primeiro, o banco normativo deve definir um valor, assim, um valor que é para poder um valor que é de presente. Muitas vezes o banco define normativo que seria algo mínimo, algo no limite, né, para ser razoável, né, para não haver conflito, porque as pessoas gostam de se presentear, existe relacionamento, e a gente não quer dizer que seja proibido dar presente, tá? Então a gente precisa entender isso, não é proibido dar presente, mas assim, quando fala que independentemente do valor, perde limite. E aí, quando se perde limite do razoável, eu estou infringindo o código de ética, né? Então, o número 2 está errada. Número 3, auxiliar na indicação de fornecedor, cuja empresa é de parente do funcionário que está indicando, pode representar conflitos de interesse, mesmo que não haja processo licitatório para determinada contratação de serviços. Pode, né, pessoal? Imagina, quando você vai interferir na contratação de um parceiro, de um prestador, mesmo que seja um serviço simples, que você é de um parente, você vai interferir na concorrência, né? Então, vai tentar interferir na concorrência, vai buscar, por sua indicação, por seu relacionamento dentro do banco, se favorecer com isso. Muitas vezes, assim, veja, vai ficar interrogação se você não está ganhando alguma coisa ali também naquele serviço, porque você interferiu. Então, isso tem a ver com conflito de interesse. Lembra do conceito de conflito de interesse? Está certa, né? Porque a terceira opção diz que isso pode representar, sim, conflito de interesse.
pode representar. Ele nem fala que é, ele coloca a situação que pode ser por conta do que está escrito aqui, certo? Então, se ele fala que pode ser, lógico, por que ele coloca pode ser e não é conflito de interesse? Porque, lógico, quando você vai analisar uma situação de uma indicação, é preciso entender, né, como é que foi essa indicação. A pessoa ficou lá querendo, como é que foi essa indicação, como é que se levou esse fornecedor, como é que a pessoa interferiu no processo. Aí a gente teria que abrir o caso aqui extenso para discutir. Mas, como foi colocado aqui, está perfeito. Por quê? Esse tipo de atitude pode sim representar conflito de interesse. Pode ser um caso em que seja preciso verificar se houve quebra do código de ética em relação ao conflito de interesse. Ok? Então, a terceira opção está correta. A quarta opção diz: cada funcionário é responsável pelo notebook ou computador disponibilizado pelo banco e pode fazer uso do conteúdo livre das mídias digitais de acordo com sua consciência, uma vez que há proteção do acesso com uso de matrícula e senha. Cuidado, né? Você pode dizer assim: não, minha consciência vai agir por mim, eu vou poder fazer bem, o banco me dá essa liberdade porque eu tenho minha matrícula, minha senha. Não é assim. Não é assim. O banco não vai dar essa liberdade. Por quê? Cada um com sua consciência pode ter algum conteúdo que não seja legal para os outros acessarem, se um dia você tiver com a tela aberta. Por exemplo, quando você coloca a sua senha de acesso, a tela abre, né? Se a tela abre, tem um conteúdo impróprio ali. Ou um conteúdo pessoal que não diz respeito a ninguém, mas pode incomodar quem está vendo. Não incomoda você, mas incomoda a pessoa. Né? Dados sensíveis até pessoais. Se a pessoa abre lá, está a página de um partido político, está a página de uma religião que não tem nada a ver com uma atuação imparcial ali no banco. Então, entenda o seguinte: a boa relação ela prevê imparcialidade, isenção, cuidado com as informações, né? Respeito à diversidade. Então, qualquer coisa que possa ter de acesso ali do usuário, do funcionário do banco, tem que ter muito cuidado, né? Inclusive o banco, viu, pessoal, ele bloqueia muitas páginas, muitos conteúdos. Ele tem uma lista lá, existe um sistema de controle, que ele bloqueia os conteúdos que, por exemplo, redes sociais. A pessoa está lá com a rede social aberta, ela pode acessar a rede social com uma máquina do banco, um notebook que o banco disponibilizou. Veja, quando acessa a rede social, fica também aquela interrogação: a pessoa está no meio do trabalho ali, às vezes é preciso ter eficiência na instituição onde você trabalha. Né? Isso tem a ver também com fazer jus a seu cargo, a utilizar da melhor forma o tempo na instituição para promover toda a visão do banco. Né? Para promover isso, é preciso se dedicar. Né? Não estou dizendo que a pessoa, se quiser acessar alguma coisa da rede social, acessa o celular, na hora de intervalo, acessa em outro momento, não usando o computador do banco. Então, beleza? Então, assim, a quarta opção está errada, só estão certos a 1 e 3, beleza? Avançando aqui, questão 2. Número 1 diz: assédio moral. Aqui tem muitas questões, né? Quem comentou foi a Érica, sobre, assim, essas questões são boas que a gente consegue ver bem o tema, né? São várias proposições aqui. Número 1, assédio moral é toda conduta abusiva por palavras, gestos ou atitudes que atinjam a dignidade ou a integridade psíquica e física do trabalhador. Até aí tudo tranquilo, né? Tá certo. É caracterizado apenas na relação de hierarquia entre o chefe e o subordinado. Opa! Lembro da aula, pessoal, pode ser entre pares também, pessoal. E dependendo da situação, pode ser do subordinado para o líder. Porque assim, está falando de assédio moral, pode ser alguma coisa de... Assédio moral, a gente está falando aqui, veja, principalmente entre pares, pode acontecer. Nós vimos aqui, né? Então, assim, pode ser do chefe para o subordinado, pode ser entre pares, né? Então, só o fato de você saber que, de repente, um colega trata o outro mal, expõe o outro, ele tá infringindo o código de ética, está agindo através de assédio moral. Isso pode ser caracterizado como assédio moral. E aí ele pode ser responsabilizado por isso, tá? Beleza? Então, para entender, assim, cuidado com essas questões, porque você pode achar, não, assédio moral é quando o chefe vem e faz isso com o empregado, o funcionário. Não é assim, tá? Pode ser entre pares também. Então, muito cuidado com tudo isso. Segunda opção: acusações, insultos, ofensas, hostilidade, gritos, humilhações públicas, propagação de boatos, recusa de comunicação, exclusão social, são alguns exemplos de atitudes que podem implicar na caracterização de assédio moral. Perfeito, é isso. Esse tipo de atitude, né? Esses são exemplos de
formas de agir erradas na instituição que podem levar a uma caracterização e uma responsabilização por assédio moral, seja entre superior hierárquico e subordinado, seja entre pares, seja subordinado para o superior, pode haver esse assédio moral, tá? E aí, terceira opção diz, então até aqui certo, né? Está certa, ou melhor, a primeira está errada, a segunda está certa. A terceira opção diz, assédio sexual é a violação ou constrangimento de alguém com o intuito de se obter vantagem sexual e ocorre quando existe relação de superioridade hierárquica do acusado em relação à vítima. Pode ser caracterizado independentemente do sexo do acusado e da vítima. Isso aí está certo, né, pessoal? Porque, veja só, assédio sexual ele tem um detalhe, existe sim essa questão de hierarquia. Por quê? Porque existe uma forçação de barra, uma espécie de chantagem, de forçação, de buscar ganhar vantagem, intimidando a pessoa, né? Então, assédio sexual ele envolve sim essa relação para caracterizar assédio sexual. Quando existe a hierarquia, fica muito claro que houve o assédio sexual nessas condições aqui, tá? E aí pode ser imputado o gestor, o líder, o chefe que fez, seja independentemente do sexo, né? Se é de homem para mulher, se é de mulher para homem, enfim, pode ser imputado. Então, a terceira opção está correta, tá? Está correta. O Danilo, não pode haver assédio sexual entre pares também? Pode, em alguns casos pode haver sim, vai ser responsabilizado, mas é muito característico quando existe do chefe para o subordinado. Por quê? Porque entre pares não existe assim uma força, ele não pode intimidar, chantageando, digamos assim, a legislação, inclusive para caracterizar mesmo em casos concretos que já aconteceram em instituições, é quando pelo poder hierárquico que tem, se busca fazer isso que eu estou mencionando aqui. Não quer dizer que não existem outros casos, mas é que é muito característico, né, na definição de assédio sexual. Por isso que essa está certa. Tá? A quarta opção diz, para caracterização de assédio sexual, é necessário que haja o contato, o toque ou contato físico forçado e ocorre exclusivamente quando o acusado é homem e a vítima é mulher. E aí, o que vocês acham? Não, né? A quarta opção está incorreta. Primeiro, não é necessário toque, necessariamente não precisa haver toque. Insinuação, né? Até a forma de falar, né? Insinuação, a forma de intimidar, até a forma de falar mal da pessoa, mas com aquela segunda intenção por trás que se percebe, né? Enfim, o assédio sexual, o toque é uma das características que já se percebe claramente o assédio, mas não é só através do toque, né? A linguagem não verbal, a forma de falar, né? Enfim, o desrespeito, né? O desrespeito. Então, isso caracteriza ali. Então, a quarta está errada. Só estão corretas a 2 e 3, pessoal. 2 e 3 seria a opção C na prova, beleza? Questão 3. Vamos lá, questão 3. Em relação às competências dos líderes e liderados do Banco do Brasil. Assinala a alternativa incorreta. Líderes é aquela relação do que se espera. Lembra do que se espera, que está lá no conteúdo, na apostila, e está também nas nossas aulas aqui. O que se espera? O que o Banco do Brasil espera dos líderes e dos liderados? Quais são as competências esperadas? Tá? E aí, olha, ele pede a alternativa incorreta. Atenção para isso, tá? Entre correto e incorreto, para ter cuidado com isso também. A primeira opção diz, tanto os líderes como os liderados devem respeitar o código de ética e a política de relacionamento com clientes e usuários. Isso é claro, né? Sim, os dois. Tanto um quanto o outro tem que respeitar o código de ética. Todos, né? Inclusive parceiros também. Enfim, então, essa não é a que nós queremos a incorreta. A segunda opção diz, líderes e liderados devem ter respeito, tolerância, controle emocional e maturidade, colocando em prática a comunicação não violenta e escutativa. Sim, tanto um quanto o outro. Por quê? Nós falamos agora sobre assédio moral. Isso é até uma forma de... O banco espera que não haja esse tipo de comunicação violenta. A comunicação tem que ser não violenta. Porque comunicação violenta pode ter relação com assédio moral, pode ter relação com constrangimento, com clima organizacional, o clima ficar para baixo na instituição. Quando não existe uma boa relação das pessoas que trabalham na instituição, o clima organizacional, como se chama, ele cai, e aí a produtividade diminui. Imagina, você está numa empresa que você não se comunica bem, ou você tem raiva do outro, como é que você vai colaborar para que aquela empresa chegue aos objetivos dela? Estou falando de clima organizacional. Por isso que o banco coloca isso como o que se espera dos líderes e liderados. Tá? Então,
Está correta também a número 2. A comunicação dos líderes deve estar alinhada às estratégias do banco, buscando sempre o equilíbrio entre pessoas, processos e resultados, além do zelo na relação com os clientes, funcionários e prestadores de serviço. Sim, veja só, o líder tem um papel adicional, né? O líder ele tem que ele precisa ser o mentor da implementação da estratégia do banco. Quem é líder, quem tem, inclusive, os líderes, assim, quando se fala liderança aqui, está se falando de pessoas que, inclusive, já têm o cargo de confiança, né? Eles precisam estar preparados para poder implementar, repassar o significado da estratégia, né? Implementá-la. E aí, isso buscando equilíbrio, sim, a habilidade de liderança é isso, né, pessoal? O equilíbrio entre pessoas, processos e resultados, buscando conciliar o interesse com a instituição para atingir o resultado. E aí, mantendo o zelo, né, aos clientes, e funcionários e prestadores de serviços. Está perfeita a definição aqui do que se espera de comunicação do líder, como o líder deve se comunicar com as pessoas. Tá? E aí, a quarta opção diz, os líderes devem promover a inovação e iniciativa. Ok, concordo. Os liderados devem aguardar dos líderes as ações inovadoras do banco. Aguardar? Vamos lá. E aguardar a promoção de acordo com a experiência, que é critério preponderante e superior ao desenvolvimento de outras habilidades, durante o processo seletivo interno para novos cargos. Bom, pessoal, isso aí está errado, né? Está errado, essa que é incorreta, vamos marcar essa. Por que ela está errada? Quando ela fala que os liderados, imagina, você é um funcionário do banco, você deve esperar, deve aguardar que a inovação venha do líder para você, que as ideias, as coisas novas vinham só do líder, vinham só para você, do líder. Você deve esperar por ele, deve dizer, não, deixa ele ver como é que vai resolver isso, quando ele disser, eu faço. É assim? Você precisa participar. O banco espera que o funcionário dê ideias, colabore, até porque quem quer fazer carreira no banco precisa se mostrar, buscar o autodesenvolvimento também. Lembra disso? Buscar autodesenvolvimento, buscar criatividade. Criatividade e inovação são habilidades que são muito requeridas hoje. Se espera muito, né? Por isso que tem a história do brainstorming. Brainstorming é você está discutindo lá, tempestade de ideias, né? Você está ali discutindo para você colocar suas ideias de toda forma e, de repente, pinça uma que resolve, né? Então, isso em atividades de grupos, né, no banco, isso é muito utilizado hoje, sim, já há algum tempo se usa, e se usa muito. Então, se estimula muito hoje a inovação dos empregados. Esses empregados hoje, mesmo que o empregado não queira, naquele momento, ser um gerente, não quer assumir tanta responsabilidade, né? Não quer assumir uma carga horária maior, mas, assim, participar, dar suas ideias, contribuir, isso é muito importante para a instituição. Tá? E outra coisa, outro erro aqui, aguardar a promoção de acordo com a experiência. Espera aí, porque eu vou esperar o tempo que eu tenho de banco para poder ser promovido, porque pelo tempo que eu tenho, pela minha experiência de atendimento que for, é assim? Será que não existem pessoas, funcionários que não fizeram carreira, não ocuparam o cargo de gerência, e hoje já estão perto de se aposentar, e existem outros bem novos, que com pouco tempo, né, se desenvolvendo, se autodesenvolvendo, mostrando capacidade, e aí passaram a ser gerentes. A gente enxerga, a gente consegue ver, às vezes, gerentes mais novos, pessoas que têm mais tempo de banco, que não conseguiram se promover. Por quê? Não conseguiram a promoção, por quê? Porque, se fosse essa regra aqui fosse de experiência, o outro estaria sempre crescendo pela experiência. A experiência é um critério, sim, pessoal, é importante a experiência, mas outras habilidades são muito importantes também, né? Nós estamos vendo aqui várias habilidades, comunicação, enfim. É preciso o líder, a pessoa para se tornar líder e ser promovida, ela precisa se autodesenvolver em relação a várias habilidades, tá? E eu diria que a experiência é importantíssima, mas não necessariamente ela é a preponderante, vai depender da função que vai se exercer, do cargo, né? Conhecimento, dependendo da área, se a pessoa se torna um especialista, e o banco tem uma área que precisa de um especialista, pode ser uma pessoa que tem pouca experiência de banco, mas é um especialista daquela situação específica que vai ser promovido. Então, assim, conhecimento, eu falei aqui, que é uma habilidade fortíssima também. Enfim, então é isso. Essa quarta opção está errada, não atende, tá? E aí, por último aqui, os liderados devem buscar o autodesenvolvimento, inclusive o pensamento estratégico, a destreza digital, a leitura de cenário e demonstrar iniciativa e inovação. É isso. Tem que, sim, os liderados, se espera isso dos liderados, do funcionário do banco, tá? Então, a que está incorreta é a quarta opção, letra D, marcada. Beleza, vamos aqui para a questão número 4, sobre o código de ética, pessoal, ainda sobre o código de ética. Assinale a alternativa correta, ele quer a correta agora. Primeira opção diz, há tolerância em relação aos concorrentes, mas é preciso divulgar as falhas de produtos e serviços de outros players no mercado
para combater a concorrência e atrair mais clientes. Vamos lá. Será que eu posso ficar divulgando que o outro concorrente fez isso ou aquilo, né? Mesmo que tenha feito alguma coisa errada o concorrente, será que eu preciso estar falando sobre isso, né? Questão de ética, assim, eu posso, veja só, uma coisa é você vender o seu produto, você falar bem de você. Outra coisa é estar falando de falha de produto do outro. Ó, isso aqui, ó, aconteceu isso daquele banco lá, nunca vá lá, não faça isso. Difamar o outro concorrente não é concorrência leal, tá? Então, é preciso, sim, falar dos diferenciais, né? Às vezes, falar dos diferenciais, na comparação, com a devida sutileza, falar dos seus diferenciais, das suas vantagens. E aí, quando você fala do mercado, não é apontando o dedo para outro. Você fala que o mercado, olha, existem outras instituições que podem estar com esse problema, mas eu faço assim. Isso sim, faz parte da concorrência, se for sutil. Mas o que ele fala aqui é o quê? É preciso divulgar as falhas de produtos e serviços de outros players no mercado para combater a concorrência. Divulgar o que os outros estão fazendo de errado faz nenhum sentido. Isso seria concorrência desleal. Está errado, né? Então, não tem nada a ver com código de ética isso. Está infringindo o código de ética em relação aos concorrentes, tá? Então, no processo, segunda opção, no processo de abertura de contas de demais serviços de interesse do usuário e demais, né? E demais serviços de interesse do usuário ou cliente, é importante assegurar que um produto de fidelização, a exemplo do seguro de vida, seja ofertado e condicionado à continuidade do atendimento. Isso aqui é gravíssimo. Veja só, isso que está dizendo aqui está errado. É venda casada, né? O banco espera que os funcionários vendam produtos, sim, precisa aprender técnicas de vendas, né? Aprender, durante uma abertura de conta, ter relacionamento, criar empatia e oferecer o que o cliente precisa, entender se o cliente precisa daquele produto. Buscar oferecer, inclusive, na base do relacionamento, pelo bom atendimento também. Faz parte, né? Relacionamento gera oportunidade de venda. Mas, aqui fala que condiciona. Imagina, só vai abrir a conta se fizer o seguro-vida. Só vou abrir sua conta se fizer o seguro-vida. Isso é venda casada e é gravíssimo. O cliente vai sair de lá, não vai abrir a conta, ou vai abrir, pode até fazer o seguro e depois fazer uma denúncia, né? Então, venda casada é um tema forte, por isso que eu estou focando aqui nesse tema, né? Quando eu fiz essa lista, eu coloquei essa alternativa para tocar nesse tema, que pode cair na prova também, tá? É um tema muito forte e muito utilizado hoje nos bancos. Cuidado com venda casada. Os empregados até assinam um termo lá, de ciência, que não podem praticar venda casada, tá? É preciso vender, mas vender bem, vender com qualidade. Não intimidar as pessoas, não constranger, não obrigar a fazer. Isso sim é venda casada, tá? Beleza? E aí, a segunda opção está errada. A terceira opção, a ética, a integridade e a civilidade são princípios secundários nas relações com a concorrência. Não. Secundários não, são princípios importantes e primários, né, e fundamentais. Então, esse secundário aí tirou a questão, não é secundário isso. Secundário é aquilo que vem depois. Isso aí depois eu vou ver a ética, depois eu vejo a integridade. Não, isso é primário. Eu diria nem isso é fundamental, né? Em relação com a concorrência, tá? Então, terceira opção está incorreta. A quarta opção diz: as demonstrações do balanço do banco devem ser transparentes e, por isso, não estão sujeitas à lei do sigilo bancário. Olha, peraí, então quando você tem um banco, o que quer dizer essa parte aqui, essa opção? O banco vai divulgar o balanço dele, vai demonstrar o balanço dele para os investidores, né, acionistas, para todo o mercado ver, público. Ele pode abrir quanto tem aplicado das pessoas, quanto tem aplicado e quais são as operações de crédito que estão rentabilizando o banco, que é da empresa A, B ou C, dizer que são essas empresas? Não, ele não deve. Veja só, uma coisa é divulgar o balanço, dizendo os números, tem que ser números reais. O banco, quando divulga um balanço, ele está dizendo que tem tanto de operações tais, de crédito, tanto de operações de pessoa jurídica, pessoa física, tanto de operações de financiamento, de consignado, enfim. E quanto tem de captação financeira de investidores, quanto tem aplicado lá no banco, quanto rentabilizou cada operação dessa. Sim, tudo bem. Ok. Mas isso não tem nada a ver com quebrar sigilo bancário, de colocar a informação das pessoas lá. Tá? Então, cuidado com isso. Ele diz assim, veja, ele diz que não estão sujeitos à lei do sigilo bancário. Quer dizer, ele pode colocar qualquer coisa lá de informação? Não pode. Então, está errada. Tá? Então, o balanço tem que ser transparente, sim, mas com os dados objetivos, de números do banco. Então, a última opção, vamos ver se essa última está correta. As demonstrações do balanço do banco para os investidores e acionistas devem ser transparentes, com veracidade e clara no que diz respeito ao resultado das operações, fluxo de caixa e a posição patrimonial e financeira.
Perfeito. É o que se espera da demonstração contábil do banco, do balanço do banco. É isso que se espera, transparente, ter veracidade, ser claro, né? E falar das operações, do que rentabilizou, do fluxo de caixa e de quanto ele tem de patrimônio, dos ativos do banco, né? Isso está lá no balanço do banco. Está correta, é a última opção que eu marco aqui, beleza? Vamos aqui entrar na questão número 5, na penúltima questão dessa lista. Vamos lá, pessoal. Sobre o Código de Ética aplicado ao governo. A alternativa é incorreta. Vamos ver a incorreta aqui. Primeira opção diz: o banco. Deixa eu só clicar aqui para poder passar, para poder vocês verem a questão, a parte completa. Respostas corretas. Isso aqui foi. Questão número 5. O banco articula os interesses da administração pública com os setores econômicos da sociedade com os quais o banco possui relacionamento. Sim. O Banco do Brasil, né, ele é um agente do governo federal em relação ao desenvolvimento econômico também. O banco público ele tem esse papel também, de promover a articulação, né, da administração pública com os setores econômicos que ele está, por exemplo, ele vai fornecer crédito para o agronegócio, por exemplo. É um setor econômico que o governo tem interesse que desenvolva, porque gera emprego, rentabiliza, promove o crescimento do país, aumenta o PIB, promove o crescimento do PIB, né? Então, assim, o banco vai articular isso, sim, vai ser um agente que vai ajudar a atingir o objetivo do país, da administração pública. Tá certa, não é que ele quer a incorreta, né, pessoal? Lembra aqui, ó, atenção, ele quer a incorreta, beleza? Então, a 1 não atende, a 1 está correta. A letra A está correta. A segunda opção diz: o banco deve atuar em conformidade com as políticas internacionais em relação ao combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Claro, o banco, isso aí a gente viu bem, é um assunto recorrente, né? Ele precisa estar de acordo com a legislação de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo. Isso aí, todo mundo tá, todas as instituições estão ligadas a isso. O COAF lá regulando dentro do Banco Central, né? A unidade de inteligência do Banco Central e os bancos atuando para evitar e para combater esse tipo de crime. Perfeito, não é a que queremos a incorreta. A outra opção diz: o banco deve financiar o governo para a adoção de medidas de investimento e pagamento de contas públicas, a depender do alinhamento político e estratégico que haja entre o governo e o banco. Bom, pessoal, essa está errada, né? Essa está errada, achamos a errada. Por quê? Ele deve financiar o governo? Não faz sentido, o banco vai financiar o governo. O Banco do Brasil ele é um agente do governo, é um banco, mas ele visa lucro, né? É um agente, o banco, na verdade, é economia mista, na verdade, o Banco do Brasil, né? Economia mista, sim, tem um papel público, né? Mas ele não é para financiar o governo, não é a função do banco financiar o governo, tá? Primeiro ponto que está errado. Segundo ponto, a depender do alinhamento político e estratégico, quer dizer, o banco vai favorecer o financiamento do governo dependendo da afinidade política, é isso? Tem sentido? Então, dependendo de quem estiver lá politicamente, se tiver afinidade com a alta administração do banco, ele vai facilitar, ele vai promover. Isso é exposição política, partidária, e não tem sentido também, né? O banco é um agente público para o desenvolvimento social, econômico, tem desenvolvimento social, econômico e ambiental, né? Então, assim, hoje, né, o tema ambiental também que nós vamos ver daqui a pouco. Mas é isso, essa está incorreta, está errada, é que queremos. Vamos ver as outras. O banco repudia atos de corrupção contra a administração pública, isso é claro, né? Isso é claro e tácito. Vamos lá. A última opção diz: a parceria entre o banco e o governo prevê a implementação de políticas, projetos e programas socioeconômicos com foco no desenvolvimento sustentável do Brasil e no exterior, onde as unidades do banco. Sim, o Banco do Brasil tem unidades fora também. Então, ele precisa, sim, ser parceiro do governo para prever a implementação de políticas públicas, né, projetos e programas socioeconômicos, sim, foi o que eu falei, e buscar o desenvolvimento sustentável do Brasil e no exterior, né, também, onde ele tem unidades, ele promover esse desenvolvimento sustentável. São visão e valores do banco. Correta, então não é que eu quero, está incorreta a letra C, que já marquei. Vamos em frente. A última questão aqui fala de política de responsabilidade socioambiental, um tema que nós vimos aí, questão número 6. Na verdade, não é a penúltima não, tá, pessoal? Isso aqui tem 8 questões, tá? Tem 3 questões socioambiental. Melhor ainda, para a gente revisar socioambiental. Então, essa questão número 6 diz: sobre a política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, assinar a alternativa correta. Ele quer a correta aqui. Primeira opção: a política de responsabilidade socioambiental trata, deixa eu voltar aqui, trata
principalmente do patrocínio do banco, a redução do desmatamento e das queimadas da Amazônia. É bonito isso, né, buscar isso, mas não é a política do banco fazer isso, principalmente isso, patrocinar. Isso nós não vimos isso, né? A política socioambiental ela é bem abrangente, né? Pode até ser que um dos tópicos seja esse em algum momento, ajudar de alguma forma, ver, enfim, se tiver conexão em algum momento. Mas veja só, ele quando coloca uma coisa assim muito específica, atenção, né? Ele fala aqui que o banco tem como principal objetivo patrocinar a redução de desmatamento e queimadas da Amazônia. Nada a ver com o que nós vimos. Então, está errada, não é o que nós queremos, tá? A política de responsabilidade socioambiental prevê a adoção de investimentos ESG. ESG, pessoal, quem não conhece ainda, é Environmental, Social and Governance, quer dizer, no caso, isso envolve medidas de sustentabilidade para as instituições. Empresas que são ESG, elas buscam alternativas sustentáveis, pró-meio ambiente, né, recursos limpos, né, economia limpa. Então, essa é uma tendência muito forte hoje nas instituições, inclusive na área de investimentos. Quem vai investir em empresas, às vezes pergunta se essa empresa é ESG ou não, tá? Para alinhamento de valores também. Você vai investir em empresas que não têm preocupação com sustentabilidade e com questão socioambiental. Se você pode dizer assim, não, isso aí não compartilha comigo, não faz parte dos meus valores, não quero investir nessa empresa. Não quero comprar ações, não quero ser sócio, enfim. Não quero nem ser usuário, cliente da empresa. Pode ser. Então, assim, é um tema que se cresce muito hoje, né? E, e aí, assim, vamos ver se essa questão está correta ou não, né? Ele fala sobre o banco prevê a adoção de investimentos ESG, que significa o apoio dado a empresas sustentáveis sem a preocupação se há ou não lucratividade. Bom, aí vamos abrir aí, vamos entender o que está errado. Quando ele fala sobre a adoção de investimentos ESG, concordo, sim, que faz parte da política socioambiental, ok? Implica que significa o apoio dado a empresas sustentáveis, beleza. Mas sem preocupação se há ou não lucratividade. Veja, ninguém, não é uma ONG, né? Não é uma ONG. Então, o banco ele precisa assim buscar ESG, mas ele precisa ver empresas que dão lucro, né? Enfim, ele vai precisar os investimentos que ele faz nessa linha socioambiental, ele precisa fazer de forma coerente. Se o Banco do Brasil busca ser ESG também, ele não vai deixar de buscar o lucro dele. Ele pode unir, assim, principalmente assim, não adianta ser ESG e não dar lucro, porque aí você perde a essência da empresa, que é gerar lucro, que é ser sustentável, né? Que é poder ter seus empregados, crescer, enfim. Então, vamos separar as coisas. Ser ESG não quer dizer que não se busque dar lucro. Então, essa está errada por isso. A terceira opção diz: a política de responsabilidade socioambiental dispõe sobre a eliminação de 100% do consumo de papel nas unidades. Opa, quando eu vejo 100% assim, já bate aí para analisar melhor. Que deverão utilizar e tratar todos os processos de forma digital. Bom, pessoal, ser digital hoje é um tema forte. É o que se espera dos empregados do banco, sim, dos líderes e liderados. Mas você dizer que o banco quer eliminar 100% do consumo de papel, não dá, porque se alguém quiser ter, se um cliente quiser ter o papel, o extrato, quiser ter algum acesso, é preciso que haja assim. Ter o consumo sustentável não quer dizer que elimine tudo que há de produção, enfim, de papel, por exemplo, que é o caso aqui, tá? Então, essa aqui está muito radical para o tema ser digital. Você pode ser digital, diminuindo bem bastante o consumo, né? Cada vez mais diminuindo. Então, essa está errada por isso. A quarta opção diz: a política de responsabilidade socioambiental se compromete com o plantio de 1.000 árvores a cada agência aberta do Banco do Brasil. Faz sentido isso? Bom, pessoal, é bonito, né? Veja, era bom que abrisse muitas agências, porque quem gosta de meio ambiente, de plantio de árvores, né? Mas nada a ver com a política do banco. Isso não está na política do banco. Se ele fizer isso em algum momento, alguma ação específica, ótimo, tá? Mas não tá, isso não está no que a gente viu, não está no conteúdo. Essas informações assim que trazem alguma coisa bonita que não está no conteúdo podem estar erradas, né? Estão erradas muitas vezes. Então, cuidado com isso. Está errada a quarta opção. E a última diz: a política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil dispõe sobre a ética, a promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do trabalho, bem como do meio ambiente, priorizando o desenvolvimento sustentável. Isso aqui está claro, está objetivo, ele está abrangente, não está falando nada muito específico que não tem nada, que não é a questão socioambiental do banco, a questão da política socioambiental. Essa é outra opção que está correta. Essa nos atende e é que eu vou marcar a última opção, que seria a letra E, beleza?
Questão número 7, a penúltima agora. Vai falar sobre política também socioambiental, responsabilidade socioambiental. Número 1 diz, contribui para que o potencial dos funcionários e demais colaboradores possa ser aproveitado pela sociedade. Sim, é socioambiental, sociedade, socioambiental. Está certa, número 1. Número 2, prevê o respeito e a valorização da diversidade e da equidade das relações. Também, pessoal, falando de pessoas, sócio, essa parte sócio também está dentro da política socioambiental do Banco do Brasil. Terceira opção diz, promove o desenvolvimento de ações voltadas para a ecoeficiência, para a prevenção da poluição, das emissões de carbono em produtos, serviços e processos, bem como o zelo pela adequada destinação dos resíduos gerados. Sim, perfeito. Aí fala de meio ambiente, cuidado com o meio ambiente. Está dentro da política socioambiental do Banco do Brasil. Correta, certo? E a quarta opção diz, apoia as iniciativas que visem a redução da emissão ou a estabilização de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Também, né? Aqui eu vi tudo correto aqui. Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3 e 4, corretas. Isso aí, pessoal. Tudo correto. Beleza? Professor, Então, essa essa aí... questão 7 não tem não aí no exercício, não. Da 6 passa para 8. Ah, é? Deixa eu É. ver aqui. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu vi alguma falha. Para a seção 8, questão 7. Ele pulou da 6 para 8, foi? Isso. Como é que foi isso? Eu vou checar isso, tá? Quem está falando é a Érica? Não, Diolina. Diolina. Eu vou checar isso, Diolina. Deveria estar, porque na lista aqui está correto, tá? Mas eu vou corrigir e mando para você, tá bom? Mando para vocês a correção. Beleza? Mas em relação à correção, tudo ok para vocês? É uma questão boa, né? Essa, sobre socioambiental, bem abrangente, né? O que vocês acharam? Tranquilo? Então vamos em frente. Questão 7, respondida, 1, 2, 3 e 4. E a questão 8, a última questão, sobre política também, sobre a questão socioambiental, política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. A alternativa é incorreta. Primeira opção diz, promove a orientação ao consumo e contratação de crédito para investimentos em projetos sustentáveis. Vamos lá. Promove a orientação ao consumo e contratação de serviços de crédito para investimentos em projetos sustentáveis, limitada a capacidade de pagamento de 40% da renda, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. É estranha essa, né? Primeiro, a questão socioambiental promove a orientação ao consumo. Eu lembro bem que fala sobre educação financeira, né? E aí, quando você estimula consumo, você fala orientar a consumir, talvez esteja até pelo fato de orientar, incentivar o consumo, tem um meio termo aí, tem um equilíbrio que pode estar sendo ultrapassado, não está sendo algo equilibrado, digamos assim. Então, está estranho, né? Não existe orientação ao consumo na política socioambiental. Contratação de crédito também nada a ver, né? Contratar crédito para investimentos em projetos sustentáveis. Veja, contratar crédito, não é contratar crédito que o Banco do Brasil vai fazer. Ele vai investir nisso, né? Vai investir, ele vai buscar CSG, buscar a questão da socioambiental, mas não necessariamente contratar crédito para isso. E limitar a capacidade de 40% da renda. Veja que capacidade alta, 40% de pessoa física ou jurídica. Isso não está na política, pessoal. Então, essa está errada. Não fala sobre isso na política. Aí vamos ver as outras. Adota estrutura de governança, né, da responsabilidade socioambiental e gestão de riscos socioambientais compatíveis com o nosso porte, a natureza do negócio, a complexidade dos produtos e serviços e as relações estabelecidas com os diversos públicos de interesse. Sim, isso aí, tá? Isso está dentro da política socioambiental. Estudo de governança, tudo isso voltado para a questão socioambiental, questão de gestão de riscos de acordo com o porte. Lembra que essa questão do porte de riscos se repete em vários temas, né? Socioambiental também, tá? E aí busca melhoria, terceira opção, busca melhoria contínua do nosso desempenho socioambiental. Sim, melhoria contínua também melhoria contínua é um valor, é uma premissa que se repete muito também. Melhoria contínua, né? Promove o estímulo, a difusão e a implementação de práticas de desenvolvimento sustentável. Também, pessoal, promover o estímulo e difusão do que é sustentável. Perfeito. E a última, pauta a atuação
em responsabilidade socioambiental nas definições estratégicas alinhadas às leis e normas que disciplinam o assunto. Perfeito, tá? Enfim, então a primeira opção está incorreta, marquei, e aí fechei a prova. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, pessoal, aqui fechamos as correções dos últimos 2 tópicos que nós vimos de conteúdo, de conhecimentos bancários. Eu queria que vocês aqui, vou tirar o compartilhamento agora,